Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao primeiro jornal. As crianças pararam de estudar. Não há água, não há energia, não há hospitais. Esta é a nova condição das famílias que foram transferidas para Maós, em Moamba, para dar lugar à construção da ponte Maputo-Catembe. Os reassentados dizem que foram enganados e que seus direitos não foram respeitados. Eu quero ser um médico. Eu quero ser professora. Eu quero ser piloto. Eles têm muitos sonhos. Mas agora temem que os mesmos não mais se concretizem. Eu ia para a escola, agora aqui não tem escola, estamos a sofrer por causa da escola, queremos escola. Esta menina de 13 anos tenta disfarçar as lágrimas que quase lhe invadem o rosto quando conversamos com ela sobre o assunto. Estava de ir para a escola, porque faz bem para mim. Antes de mudar para o novo bairro, ela frequentava a 7ª classe e terminou o primeiro trimestre com 16 valores. Mas agora, o futuro é incerto. Não tenho como ir para a escola. E como é que você acha que vai ser a tua vida assim? Não sei. Esta criança, de 6 anos, estava a fazer a primeira classe e já sabia contar até 50. Estava já a fazer que classe? Primeira. E já conseguias contar até quanto? Até 5, até 10. Então já sabes contar até 100? Isso não. Sabes contar até quanto? Até 50. Estas crianças foram obrigadas a abandonar os estudos, fazem parte das famílias transferidas do bairro da Malanga para dar lugar à construção da ponte Maputo-Catembe. Em Marros, para onde foram reassentadas, não existem escolas. Para ter acesso à estrada, por onde passam carros de transporte de passageiros, as crianças teriam que caminhar 2 km até à estrada principal, ou cerca de 4 km até a estação de comboio de Tenga. Está tudo parado. Muitas crianças aqui não fazem nada. Não, seu filho, para poder conseguir que teu filho estudasse, teve que se separar dele. Eu tenho que me separar dele, sim. Mas lá tenho que pagar dinheiro para ele comer lá. Há pessoas que tiveram que parar de trabalhar. Tenho 30 ou 45 minutos. É o caso de Bernardina Muxanga, 34 anos. Eu entrava às 8h30, onde que eu trabalhava nos Monhães, na Baixa. Mas já que estou aqui, nem tenho transporte para ir para lá e o horário também de eu sair para o serviço para cá já é muito longe. Hoje em dia deixaram de trabalhar, fala de condições de equilíbrio ali de chapas. Aqui no tempo temos fala de chapas. Temos de fazer uma deslocação de 2 a 3 km para apanhar chapa e não apanha logo naquela hora. Em Maós, um novo bairro localizado no distrito da Moamba, os terrenos são espaçosos e estão parcelados. Mas esta parece ser a única vantagem em relação ao assentamento informal de Malanga. Além da falta de escola, aqui não há água, não há hospital, não há transporte. Despediram 5 para limpar, 3, 2, no pouco que aquilo lhes deram. E para construir não está a ser fácil. Praticamente estamos esquecidos aqui. Estamos atrás do sol, para bem dizer. Vieram nos deixar aqui sem nenhum recurso. Não temos quase nada. Para quem tem congelador, para quem tem geleira, está tudo estragado, tudo perdido. Apesar de viver próximo do reservatório de água instalado há dias, Alice reclama e diz que o líquido não chega para todos. Se não venham nos dar água aqui neste tanque, estamos muito mal. Às vezes podem vir pôr água de manhã, fica um outro dia, não venham pôr água. De Maós até ao hospital de Tenga são cerca de 4 km. É esta distância que esta jovem de 25 anos percorreu em 3 horas de tempo, depois de ter dado o parto. Assim estão a voltar do hospital? Sim. Quando é que deu o parto? Ontem. Ontem que horas? 17 horas. Ontem às 17 estava a dar parto e agora, que são mais ou menos 11 horas, já estão a voltar? Sim. Esta adolescente de 16 anos também teve filho há 2 dias. E porque não há camas e comida no hospital de Tenga, ela também teve que abandonar o hospital em menos de 24 horas. Dei parto antes de ontem
e voltei ontem. A pé, de Tenga para cá, a pé. Disseram que era para sair porque já não tinha espaço para outras pessoas. E ainda tenho dores. O que sentes? Tenho cólicas. Ou fazer uma reclamação junto ao... A equipa da STV foi até o centro de saúde de Tenga. A sala de maternidade só tem 3 camas. A técnica responsável pelo laboratório diz que é obrigada a dispensar as parturientes porque o hospital não tem condições para mantê-las por muito tempo. A unidade sanitária não tem água. E para aquelas gestantes que percorrem longa distância, às vezes os familiares reclamam. Do tipo, para saírem com latas das casas até aqui é muito difícil. E acabam às vezes pedindo alta. De volta a Maós, as reclamações saltam de todos os lados. Os cidadãos dizem que foram enganados. Eles diziam que vão nos levar numa zona que tem tudo, como escola, hospital, mercado e já conceito limpo, mas não conseguiram fazerem isso. O regulamento de reassentamento diz que ao se deslocar um grupo de pessoas por causa de atividades públicas ou privadas, o investidor tem de criar infraestruturas sociais que promovam a aprendizagem, lazer, desporto, saúde, cultura e outros projetos de interesse comunitário. Ou seja, o investidor deve restaurar a vida dos afetados para um nível melhor. Aí há uma grave violação daquilo que é a lei do reassentamento. Para mim ultrapassa inclusivamente a questão dos direitos humanos. A ilegalidade é um crime, mas provavelmente teremos uma situação de crime, onde pode haver inclusivamente responsabilidade política e responsabilidade dos políticos pelas decisões que tomaram. Até agora, a empresa pública Maputo Sul, gestora do projeto da Ponte Maputo-Catembe, já reassentou em Maós mais de 300 famílias que viviam nas barreiras da Malanga. Por sua vez, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos visitou esta semana a zona de reassentamento de Maós, no distrito de Moamba. Custódio Duma diz que houve violação de direitos humanos, pois não foram criadas condições básicas para as populações reassentadas. Cerca de 30 pessoas juntaram-se para receber a comissão e denunciar a falta de condições básicas e o incumprimento das promessas feitas pela empresa Maputo Sul. Nós somos seres humanos. Nós temos um estatuto que é da nacionalidade moçambicana. O que é que acontece? Quando nos levam ao local, a gente depara com uma mata. Coisa que não devia ter acontecido. Primeiro que tudo tinha que desbravar, parcelar, estacionar energia e água, depois é que vinham nos entregar os nossos respectivos terrenos. Mas não se verificou isso. Hoje, 2 vezes por semana eu pago 1000 meticais de água, mas ainda estou na construção. Hoje estamos a passar mal. Não temos energia, os nossos congeladores, os usos domésticos elétricos, quem sabe se um dia irão funcionar? Não sabemos. Até agora não há transporte, não há nada. Temos pessoas que já não conseguem chegar ao serviço a tempo e hora, porque não temos transporte. Escola é prioridade, hospital é prioridade. A esquadra vamos ver depois, mas estamos a pedir pelo menos limpar essa parte aqui e estender uma tenda para as crianças poderem estudar. Por favor, não nos mergulhem no analfabetismo. As nossas crianças ficaram sem estudar, por favor. Já estás em que classe? Estavas na 7ª? A Comissão Nacional dos Direitos Humanos anotou as reclamações, conversou com algumas crianças que pararam de estudar e visitou algumas casas. No final, Custódio Duma afirmou que as regras mínimas de reassentamento não foram observadas. De facto, há desafios nos direitos humanos graves, né? Como nós mencionamos, o primeiro é a educação. Estas crianças todas, a maior parte das crianças que nós entrevistamos, desistiram da escola, porque a escola está distante, a sua escola está na cidade de Maputo e cá estão a 30, 40 km
quilómetros da cidade de Maputo não podem percorrer. Então, este é um direito fundamental das crianças, né? O acesso à educação está cortado. Em segundo lugar, é a questão da saúde. O hospital também tem que estar acessível. O que nós ouvimos é que o hospital mais próximo dista mais ou menos 3,5 km, 4 km, que está na sede de Tengue. Então, há direitos humanos que estão colocados em causa. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos disse que vai contactar os responsáveis pelo reassentamento para que cumpram com as promessas. Nós vamos procurar perceber quais foram as razões, porque pareceu-nos que primeiro vieram as pessoas, agora está para se criar as condições, que é algo de facto que contraria aquilo que são os regulamentos, aquilo que é aprovado pelo Estado, que tem que se criar as mínimas condições para reassentar os cidadãos. As famílias reassentadas em Moás foram retiradas do bairro de Malanga para dar lugar à construção da ponte Maputo-Catembe. Olhamos para outras notícias. No primeiro dia de introdução de colunas ao longo da Estrada Nacional número 7, as viaturas viajavam apenas no sentido Manica-Tete. Grande parte das pessoas que devia seguir na segunda coluna pernoitou na vila de Vanduze em condições lastimáveis. Foram longas horas de espera. Vanduze, local de partida da coluna que devia seguir para Tete, registrou uma noite atípica no último sábado. Aqui, homens, mulheres e crianças sentiram-se obrigados a dormir e passar refeições em situações improvisadas. A nossa equipa de reportagem testemunhou a situação de pessoas a cozinharem nestas condições, enquanto algumas dormiam debaixo de caminhões contra todos os riscos. Para os utentes desta via, não faz sentido que o povo passe por situações de gênero devido ao desentendimento entre duas forças políticas e apelam ao consenso. As partes, o governo e a RENAM deviam sentar e conversar e procurar não prejudicar o povo, né? Porque o povo precisa trabalhar, precisa de ganhar, né? É daí onde nós obtemos o nosso pão para dar de dia a dia para dar às nossas crianças. Né? Que os dois líderes se encontrem e colaborem para que nós não passamos sofrimento. Estamos a sofrer muito. Fome, não fome. Estamos aqui no meio dessa mata, essa hora a cozinhar. Com todas as condições em casa, com família, com tudo. Onde é que eu vou arranjar dinheiro para sustentar a minha família? Se essa estrada aqui é minha machamba. É nossa machamba, como pode ver todos esses caminhões, todos os carros, tudo. A empresa está paralisada. Até cerca das 22 horas, altura que a nossa reportagem abandonou Vanduze, a primeira coluna que partiu cerca das 10 horas em direção ao rio Luenha, ao ponto de separação para a província de Tete, ainda não havia regressado, o que condicionou que esta coluna que está aqui não arrancasse com destino à província de Tete. Vamos dormir aqui de qualquer maneira, conforme está a ver essa esteira aqui que estamos a servir de mesa e que vamos servir a mesma esteira de carro. Está frio hoje? Tem cobertores? Epá, assim como que eu estou, vou dormir assim mesmo. Não tenho nenhum cobertor porque eu contava chegar hoje mesmo em Tete. Está a dormir embaixo do caminhão a esta hora, o que é que está a acontecer? Estamos à espera de coluna. E o que é que dizem? Temos que esperar até amanhã de manhã. Estamos à espera da coluna desde manhã. E o que é que dizem? Estão a dizer que temos que esperar amanhã de manhã às 10 ou 9 horas. Estou aqui a dormir embaixo do caminhão por causa dessa confusão de conflito na estrada, né? Sim. Estamos aqui nessa coluna, chegamos às 9, mas vamos sair amanhã. Não sei se amanhã vamos sair, ainda nem subimos. O troço Vanduze-Rio Luenha é o terceiro na região centro a ser transitado em colunas. Trata-se do percurso mais longo, com 270 quilômetros. Pelo menos 14 escolas, assim é que é, em Barro, encerraram na província de Manica devido à tensão político-militar. Maior parte de alunos viram-se obrigados a arrumar os cadernos e alguns foram reintegrados em escolas localizadas em zonas seguras. Estamos na escola primária do 1º e 2º grau de Chuala, uma das 41 escolas encerradas ao nível da província de Manica devido à tensão político-militar. Portas fechadas. Escola abandonada. O capim tomou conta do pátio onde os alunos brincavam no intervalo. Mas não são só escolas que encerraram as portas em Barué. Há algumas famílias que abandonaram as casas e explicam que a situação de insegurança piorou. O aluno abandonar por causa do que era, por causa era vir aqui para fazer tiro. Tem familiares que estudam aqui? Sim, irmã. Criança de mana, meu amigo, estuda aqui. Fugiu por causa de tiro. Esta escola fechou por quê?
Por causa disso aqui, guerra aqui. Costuma fazer barulho, mas quando passa aqui, costuma fazer coisa, tirar coisa, bala aqui. E toda a gente acabaram de fugir por causa dessa guerra mesmo. O diretor dos Serviços Distritais de Educação de Barwe diz que nesta escola a situação afetou 1.150 alunos e 22 professores. Alguns estão a ser reintegrados em escolas de zonas consideradas seguras. Para o caso de Chuala, a escola ficou paralisada a partir da semana passada. Essa escola vinha funcionando com irregularidades, mas a partir da semana passada ficou definitivamente paralisadas. Ficaram afetados cerca de 1.156 alunos e 22 professores naquela escola. E em relação aos alunos, nós temos vindo a integrar alguns deles aqui ao nível da Vila de Catandica, nas várias escolas existentes ao nível da Vila de Catandica. E em relação aos professores, nós solicitamos os professores para fazermos a reintegração desses professores nas outras escolas seguras. Ao todo, encerraram em Barwe 14 escolas, colocando fora do Sistema Nacional de Educação mais de 6.000 alunos. Continuam a chegar no centro de acomodação de Inhazónia, no distrito de Barwe, mais famílias que se refugiam do distrito de Gorongosa devido à fome na província de Sofala. As 72 famílias já acomodadas no centro vivem dias de incerteza e chegam a ter apenas uma refeição por dia. Centro de acomodação de Inhazónia. Aqui estão cerca de 500 pessoas que fugiram da fome nas suas zonas de origem. São homens, mulheres e crianças que saíram de Maringue e caminharam cerca de 200 quilômetros à procura de sobrevivência. Chegaram a Barwe e instalaram-se neste centro improvisado para as vítimas da seca. Saímos de Canchiche para aqui por causa da fome. Não tivemos colheita de milho devido à seca, daí nos instalamos cá. Por causa da fome, não choveu e não houve por isso produção. Estamos cá e temos o apoio do governo. Devido à fome, vim cá com meu marido e meu filho. O centro não dispõe de condições mínimas de saneamento. A comida não chega para todos e a prioridade vai para crianças. Nós tínhamos 69 famílias e o número está a aumentar e já temos 72 famílias. Essas famílias quando é que chegaram aqui, estas últimas 3 famílias? Essas últimas 3 famílias chegaram no dia 5 de junho. O governo de Barwe já condicionou uma zona de reassentamento com 70 talhões, onde as famílias que fogem da fome poderão fixar definitivamente as suas casas. E 4 crianças órfãos vivem em situações difíceis no bairro Micajuín, cidade de Climane. As crianças passam fome, dormem em condições precárias. Elas contam apenas com o apoio de vizinhos que de quando em vez fornecem alimentos. Estas 4 crianças órfãs vivem em situação de pobreza no bairro Micajuni, cidade de Climane. A morte do pai em 2010 e mãe este ano aumentou o sofrimento destes petizes. Eles passam fome, dormem em única esteira. 4 irmãos. Não temos comida, não temos sítio de dormir, não temos alimento fixo. Estamos assim simples. Quem nos apoia são os vizinhos. Quando nós nos jantamos, dão-nos qualquer coisa. Quando amanhece, assim ficamos assim, esperando das pessoas para nos ajudarem. Alguma vez vocês contactaram o INAS para expor o vosso problema? Sim. Quando é que vocês estiveram lá? Na ação social, já foram para lá? Sim. O que dizem lá? Só vieram só uma vez nos visitaram, até agora ainda não voltaram. Foi no mês passado. Menino, como é que te chamas? Abibo. Quê? Abibo. Abibo, diz uma coisa, quantos anos você tem? 9. 9 anos. Hoje matapchou? Não. Não matapchou? Não. Por quê? Não tem comida.
classe você está a fazer, Habib? Que classe você está a fazer? Terceira. Terceira? Estuda onde? A avó destas crianças não tem condições físicas e nem econômicas para aguentar com a educação e sustento destes petizes, o que torna Nolita, de 16 anos de idade, como chefe desta família. Jolindo, o que é que mais te preocupa aqui em casa? Comida, todos os dias, que eu quando acordo eu estou a me mandar subir qualquer tirar lanho, comer assim mesmo. Quando eu estou a procurar assim mesmo a maneira assim, na escola querem dinheiro 60 meticais. Dinheiro para quê? Não sei, estava a falar outros dinheiros para avaliação. Na escola também matrícula está muito caro, a escola que eu estou não é exagerar, é escola privada. Quando a nossa reportagem chegou a esta casa, de repente começou a chover. E dado as condições da casa, foi possível notar o sofrimento delas em dias como estes. Vejam só os utensílios que elas usam. A refeição que aqui foi confeccionada aconteceu, portanto, ao jantar. E não se sabe neste dia o que é que vão, portanto, se alimentar, porque, enfim, não tem nada para comer, tal como disseram. As únicas pessoas que asseguram a alimentação destes petizes são os vizinhos, que quando podem prestam a sua solidariedade, mas quando não têm, o dia corre em branco. Versão de Paulo, Jorge Marcos, STV, Climane. E a vizinhança do bairro Micadjuína testemunha que as 4 crianças órfãs vivem um grande sofrimento. Nolita, por exemplo, é a mais velha dos 4 irmãos e já chegou a pensar em deixar de estudar. Nolita é a menina mais velha dos 4 irmãos e está na 9ª classe. Esta vizinha relata que, devido ao sofrimento, muitas vezes ela pensou em parar de estudar para casar. As crianças vivem mesmo numa situação muito péssima. Graças a vizinhos, quem tem, vem dar o pouco que temos dado aos miúdos. Mas, a miúda não consegue nada mesmo, até que ultimamente ela veio pedir, eu vou ter que deixar de estudar, porque não estou a conseguir, próximo ano eu não hei de conseguir estudar por causa de matrícula. E além disso, tem um miúdo que é um pouco chato. Ontem fez papa com sal, o miúdo não comeu. É onde se põe a miúda a chorar. Se eu tivesse mãe, pelo menos ia conseguir algo para o miúdo poder comer. Onde é que eu hei de entrar com essas crianças? Não tem farinha, não temos nada mesmo para comermos aqui, nem sítio de dormir. Assim vai me obrigar a se casar cedo para pelo menos conseguir dar de comer meus irmãos. Eu disse, essa não é ideia, porque você, com a idade que você tem, se casar agora, nesse teu marido vai querer velar os miúdos. Vamos rezar a Deus. Os técnicos do INAS, que já estiveram em casa destes meninos há um mês atrás, ainda não começaram a prestar apoio social. Nós temos uma linha de apoio pontual quando identificamos um caso que merece um apoio pontual. Em relação às crianças de Micajuni identificadas, é capaz que o permanente deve ter identificado e deslocou-se lá o técnico para fazer a visita, e depois da visita domiciliária essas crianças terão direito a apoio de acordo com a avaliação e o grau de vulnerabilidade que se encontram. E se forem crianças que estudam, vamos ver se podemos apoiar em material escolar, vamos ver se vamos apoiar em uniforme escolar e vamos ver se vamos apoiar também em alimentação, um apoio prolongado que vai mensalmente, um kit alimentar. Estas crianças aguardam por apoio alimentar e para continuarem com os seus estudos. Mais de 2.000 pessoas estão detidas ilegalmente no país. Esta é uma notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências.
a defesa, promoção e consolidação das conquistas da Revolução, ao bem-estar do povo moçambicano. 3 de novembro de 1986. Joaquim Chissano é nomeado líder da Frelimo e presidente da República. Na sua agenda está o fim à guerra civil e a recuperação econômica do país, como referiu no seu discurso de posse. Chissano dirigiu o país durante 18 anos e é o chefe de Estado moçambicano que mais tempo ficou no poder. Hoje, o banditismo armado é parte integrante da política de destabilização regional do sistema do apartheid da África do Sul. É um dos elementos através dos quais o regime de Pretória e as suas forças mais retrógradas e belicistas procuram manter a sua dominação sobre os países da África Austral. Apoiar o projeto de restauração do Parque de Gorongosa, para nós parece ser um dever de cidadão e do setor privado, por ser um projeto global, que inclui não só a proteção do parque como parque, mas também o desenvolvimento das comunidades. Ao lado do parque, a proteção do ecossistema. Por isso, esperamos com esta iniciativa do Clube Empresarial ter cada dia mais empresas envolvidas, para um dia ter cada cidadão envolvido também, para proteger o que nós achamos ser uma joia de Moçambique. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro como equipa. Está a acompanhar o primeiro jornal da STV. Mais de 2.000 pessoas estão detidas ilegalmente no país. Trata-se de indivíduos com os prazos de prisão preventiva expirados, que, à luz da lei, devem ser soltos imediatamente. O artigo 307 do Código do Processo Penal determina os limites máximos para a prisão preventiva, sendo 20 dias por crimes dolosos a que caiba a pena correcional de prisão superior a 1 ano, 40 dias por crimes a que caiba a pena de prisão maior e 90 dias por crimes cuja instrução preparatória seja da competência exclusiva da Polícia Judicial ou ela deferida. Entretanto, neste momento existem 2.151 pessoas detidas com os prazos de prisão preventiva expirados, o que aumenta a pressão das cadeias, segundo avançou o Ministro da Justiça. Tanto quanto eu sei, neste momento nós temos cerca de 6.000 reclusos em situação de prisão preventiva. E desses, cerca de 2.151, os prazos estão expirados. Portanto, se nós conseguíssemos resolver o problema daqueles que têm os prazos de prisão preventiva expirados, já teríamos a possibilidade de aliviar a pressão que neste momento existe sobre alguns dos nossos estabelecimentos penitenciários. Na semana passada, Danish Satar foi liberto depois de ter estado detido preventivamente por 158 dias. A sua soltura foi autorizada pelo Tribunal Supremo depois de ter recebido um pedido de habeas corpus em abril. O presidente do Supremo diz que a sua instituição apenas observou o que está previsto na lei. O que nós sempre dissemos, olha, o Tribunal cumpre a lei. E se a lei determina que expirado o prazo de prisão preventiva o cidadão deve ser solto, deve ser solto. Independentemente das conotações que existem e mais ainda na fase de instrução. Porque nesta fase, como sabem, há um princípio de presunção de inocência. O que as pessoas dizem, podem dizê-lo fora do processo, mas o cidadão só é criminoso depois
da condenação com trânsito em julgado. O assunto abre espaço para um grande debate, uma vez que a investigação de crimes complexos pode necessitar de mais tempo para a produção de provas. E o Tribunal Supremo diz que tende a aumentar o número de requerimento de pedidos de soltura de pessoas detidas acima do prazo estabelecido na lei. Nos últimos 2 anos, o Tribunal autorizou a libertação de 37 pessoas. Supremo, onde dão entrada aos pedidos de habeas corpus, uma figura jurídica que é acionada quando o indivíduo é detido ilegalmente ou que esteja na prisão acima dos prazos de prisão preventiva. O juiz conselheiro Pedro Nhatitima lembra um princípio básico do direito. O princípio geral que vigora no nosso direito é da liberdade. A prisão é uma exceção. E há um outro aspecto que eu também me referi. Não se prende para investigar. Em princípio, prende-se quando já há indícios bastantes, suficientes de que de facto esse indivíduo pode ter praticado aquele crime. Há elementos bastante suficientes para levar esse indivíduo a julgamento, mas não para, estando ele em situação de reclusão, tentar obter mais elementos com relação à infração de que ele vem, tanto acusado ou tanto suspeito. E porque a prática prova o contrário, o Tribunal Supremo tem sido chamado a intervir para repor a legalidade. Desde 2014 até esta parte, 37 pessoas tiveram liberdade autorizada por este tribunal. E o que nós temos notado é que nos últimos tempos, ao nível do Tribunal Supremo, o número de pedidos de habeas corpus tem estado a crescer. Por exemplo, em 2014 foram cerca de 6 habeas corpus. Em 2015 foram 17. O juiz conselheiro esclarece que com a libertação o processo não fica encerrado, mas o indiciado goza de liberdade enquanto continua a investigação. Para este advogado, há fraca qualidade de investigação criminal no país, o que leva a polícia a deter para investigar. Um processo mal instruído até acaba lesando o direito do cidadão, não é? Por exemplo, pode um arguido, se calhar que seja culpado, ser absolvido, não é? Ou um inocente ser condenado. Tudo por causa da má instrução do processo. Olhamos agora a página internacional. Mais de 30 pessoas ficaram feridas, sendo 3 em estado crítico e uma de 51 anos em estado muito grave, na sequência de confrontos durante o Euro 2016. A polícia deteve mais de 10 pessoas. A polícia reagiu a uma série de desacatos protagonizados por adeptos na zona do Porto Velho de Marselha, acabando numa carga com gás lacrimogéneo e bombas de fumo. Mesmo após a dispersão do gás e do fumo, os adeptos replicaram atirando garrafas para a polícia. Confrontos violentos também se deram no estádio Velodrome, quando adeptos russos invadiram uma seção de apoiantes ingleses, depois do jogo em que as equipas russa e inglesa empataram. Antes da partida, a violência também esteve nas ruas. O balanço até o momento é de 35 pessoas feridas, das quais 3 em condições críticas e um cidadão britânico de 51 anos em estado muito grave. E a polícia deteve dezenas de pessoas. Também foram registrados incidentes violentos em Niza, entre adeptos franceses e da Irlanda do Norte, com 7 pessoas feridas e mais de 2 dezenas detidas. A UEFA condenou o comportamento dos adeptos.